Então vamos lá, agora sim. Dia 26 de maio de 2026, estamos iniciando mais uma sessão nobre, o nosso nono encontro. Chama geral, como eu pedi aí para você, manda nos grupos do WhatsApp. Por quê? Porque hoje a gente vai falar com uma parceira que, de fato, né, ela não foi desistir, não foi uma opção para ela, que foi o que eu coloquei no meu vídeo, no meu breve vídeo ali. Porque ela começou com a gente lá, né, há muito tempo atrás, mas ela realmente emergiu dentro da questão do disparo em massa, foi ali por meados de outubro, se não me falha a memória. Não rodou a operação, porque foi bem na época da mudança, da atualização. Inclusive, tá, hoje nós vamos falar muito sobre a atualização que está acontecendo na Meta. Muitos banimentos, muita coisa acontecendo mesmo na API oficial. Então agora aqui alguns gurus que falam que o WhatsApp API não cai, vai cair hoje, porque vocês sabem que existe essa chance de cair, vocês sabem que é possível sim que a conta ela caia, porque nós não somos donos da Meta, nós não somos as pessoas que regem a Meta. Então a Meta está passando por atualizações há cerca de 10 dias, todos estão sendo penalizados, inclusive eu estou com meu número banido comercial, eu estou vendo colegas da área também sendo banidos, então assim, não é uma questão de um profissional, não é uma questão de uma pessoa, não é uma questão de uma empresa, mas é a ABM, todo mundo está me perguntando, me cobrando uma solução. Meus amigos, não tem solução. A solução é esperar passar, como passou lá em outubro. Eu lembro bem que outubro ficou até olha, vou falar para vocês, com uns 40 dias esse problema de vai e volta, ninguém sabe por que está banindo, por que não está banindo, e o fato é que a gente realmente, né, infelizmente, fica refém da plataforma, mas eu não abro mão. O WhatsApp, para mim, é a melhor forma de prospecção que existe hoje em relação a custo-benefício. Você pode colocar o que você quiser aqui no debate, né? Eu concordo que quanto mais formas de alcance ao cliente, melhor, eu concordo com isso, mas eu vejo que a maioria das empresas que eu atendo, elas estão com recursos escassos, e esses recursos escassos fazem com que elas façam opções por formas de prospecção, ou tráfego pago, ou WhatsApp, ou SMS, ou URA reversa, ou discador, ou carro de som na rua, enfim, existem, né, várias formas de prospectar hoje, só que a gente está vivendo num momento, né, de instabilidade e principalmente de um enxugamento absurdo dentro das operações, na grande maioria. Como eu falo muito para uma classe aqui, que é a classe dos correspondentes bancários, eu vivo o que o correspondente bancário tem de problema, porque eu também sou, e eu estou vendo aqui, por exemplo, pessoas há 20 anos aqui, a Central do Consignado ali, o nosso amigo Antônio, está há 20 anos no mercado, então quantas e quantas crises já não passou? Mas olha, dessa vez eu tô falando assim uma coisa, até eu brinco com o pessoal, parece que eles se reuniram e falaram, vamos acabar com essa raça de correspondente bancário. É o que me parece. Então, realmente, quem está nessa área, quem está perdurando, tá de parabéns. Gente, aqui na sala, nós temos algumas pessoas que já são clientes, outras que de repente receberam um convite. Fiquem à vontade, quem está aqui pela primeira vez, façam perguntas, quiserem tirar dúvidas. A nossa sessão nobre, ela é separada em 3 momentos. Esse primeiro momento, onde a gente fala um pouquinho das novidades e dos insights, o que está rolando de mais atual dentro da questão do WhatsApp. Logo depois eu vou chamar aqui uma pessoa para que ela possa dar um pouco do depoimento de como está a operação dela dentro da API oficial. A nossa convidada de hoje já está aqui na sala, que é a Albe Araújo, e a gente depois vai ter um período da parte técnica para quem já está com a mão na massa, aprender ainda mais, tirar alguns insights ali com o Vini. Bom, então sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando, pessoal que ainda vai ver depois, eu recebo muitos relatos do pessoal dizendo que na hora às vezes não consegue ver, mas sempre olha depois, então quero aqui estender o meu abraço a vocês também. Então estamos iniciando aí a última semana do mês de maio, segunda-feira que vem já estamos no mês de junho, e já entramos aí na metade do ano de 2026, passa muito rápido, né? Bom, meus amigos, então, com relação ao WhatsApp, com relação às novas do WhatsApp, bom, o que eu reparei, e depois eu quero até que vocês
Olha, o Everton, nosso parceirão. O que eu reparei nessas últimas 2 semanas, tá? Que realmente não tem ninguém, até o Everton, um cara aqui que é um dos mais respeitados aqui na sala, na turma, o pessoal que a gente anda junto, junto com a Álbia, a Renata, a Franciela, o pessoal que já está um passo realmente à frente. Para eles estarem falando que realmente não estão conseguindo, é porque realmente eu confesso para você que eu não estou conseguindo de alguma forma. Se a Franciela, se a Álbia, enfim, a Renata, o pessoal que está aí, né, num passo à frente, disser para nós que está conseguindo fazer, por favor, revele o segredo, porque eu confesso que está bem desafiador mesmo. Tá? E assim, gente, uma coisa importante de se tratar. Gente, nós estamos falando de um recorte. É muito importante você entender isso. Então, quer dizer, o IDCAP pessoal também não vai funcionar? Não, não é isso. O que acontece é que em outubro a Meta fez uma atualização igual a essa, aonde passaram-se dias das contas caindo sem motivo. Muitas pessoas me procuram porque eu tenho vídeos nas redes sociais, então organicamente chegam muitas pessoas. Muitas pessoas me procuram, então o mesmo movimento que nós estamos vendo, que nós vimos lá em outubro, está acontecendo agora. O algoritmo está sendo mexido para as atualizações que vão vir em junho. Aí se preparem, tá? Parece que a partir de 1º de junho já não vai mais haver circulação de números de WhatsApp, e tão somente o arroba. Então isso é uma novidade, tá, para sair semana que vem, provavelmente. Então não vai ser mais o número do Everton, 51, 9, tal. Não, vai ser arroba Everton Gomes. Não vai ser mais o 62 ali da Alba, vai ser o arroba Alba Araújo. Não vai ser lá o Antônio, arroba, se eu não me engano, é 92, lá de Manaus. Vai ser arroba Antônio Teixeira. Então, não vai mais se transitar, não vai mais circular no mercado números de telefones de WhatsApp. O que vai haver de circulação de informação é como hoje nós temos no Instagram. Qual é o teu arroba? É assim que a gente vai, agora vai trocar, né, o WhatsApp. Sabe qual é o teu arroba no WhatsApp? O meu arroba é william.cunha, 89, por exemplo, tá? Então, é assim que a gente vai trocar agora os WhatsApps, não vai ser mais por número, né? Então, essa é uma novidade, está saindo, está no forno, provavelmente semana que vem saia. A partir de quando? Pois é, a partir de semana que vem, Franciela, é a previsão. Até um dos motivos pelo que eu acho que está acontecendo essas quedas constantes nas contas, inclusive a minha, é uma coisa muito doida, gente. Ela volta todo dia e cai todo dia depois de 10 minutos. Ela está assim desde terça-feira passada, então quem não tem conseguido falar comigo no meu comercial, você já tem o meu número pessoal, que eu estou ali com a minha família, então você pode me chamar lá também, e a gente vai, né, desenrolando por ali. Mas o meu comercial, terça-feira, se eu não me engano, foi 5 da tarde, caiu na quarta-feira, 5 da tarde voltou, eu trabalhei 10 minutos, caiu de novo, daí na quinta-feira caiu de novo, e assim por diante. Então, assim, tá uma briga mesmo, eu vou até mover uma ação contra o WhatsApp, porque realmente é algo que está já me prejudicando financeiramente também. Bom, meus amigos, então, a partir de quando? A partir de semana que vem, tá? Essa é uma principal atualização que vai acontecer. Sinceramente, meus amigos, não sei como vai ficar quem já tem números, quem trabalha com listagens, tá? Eu acho que no nosso caso, que fazemos disparos, principalmente disparos para leads frios, tá? Eu não vejo que vai ter impacto, tá? Eu acho que só os novos números que você vai ter que inserir vão ter que ser um número arroba, tá? Mas quem já tem listagens, eu acho que vai poder operar normalmente. Não tenho essa informação, não sei se é assim que vai acontecer, mas eu acho que se não for dessa forma, vai haver muito impacto financeiro, e eu não creio que o WhatsApp vai querer, nesse momento, sofrer com esse impacto, tá bom? Bom, meus amigos, 2h19 da tarde de Brasília, nós vamos agora aqui chamar a nossa convidada de hoje, a Álbia. Dá um alô, Álbia, se já está por aí. Tá? A Álbia é a nossa parceira, já está aqui, olha lá a loja dela de chão lá em Goiânia, sempre lá com o pessoal lá atrás, movimento, né? Quando a gente for começar o nosso tour aqui, eu e minha equipe, a gente vai dar uma passada em Goiânia, tenho vontade de conhecer essa loja. Até, na verdade, é uma raridade, né? Alguém mais tem loja até aqui, gente? Na sala? Que é uma raridade, gente. Loja TR, olha, eu tô no consignado faz uns 15 anos, e eu vou falar para vocês, faz uns bons... olha só, o Antônio também é. Ô, Antônio, tu é de Manaus mesmo, ou tu é de outra região? Tefé, essa região aqui da região metropolitana e outras cidades aí de Manaus? Fala para mim aí, se é de Manaus mesmo. Itacoatira. Quantos quilômetros de Manaus?
Nossa, 266 quilômetros. E eu acho que, bom, deixa eu chutar aqui, não deve ter acesso via estrada, né? Só barco, né? Provavelmente, não é? Deve ser só barco. Tem, então tá bom. Umas boas 3 horas aí, se a estrada for boa, né? Se eu não tô ruim de cálculo aí, umas 3 horinhas de Manaus, né? Gente, Manaus, sim, tem. Então, assim, Manaus é um país à parte, né? Bom, meus amigos, Albia, quero te agradecer, primeiramente, por estar demandando teu tempo. Eu sei que tu tem uma equipe, tem responsabilidades. Gente, ela tá ainda em tratamento com o filho dela, com o bebê dela, que ela chama, né? Tá em casa e ela falou, William, tô me organizando assim. Sabe como é que é a mulher, né? Quem é mãe? Pai não pode falar. Mãe pode, né? A mãe que sempre, né, abraça, né? O filho tá ruim, eu sei pela minha esposa. Sempre quando ela tá ruim, assim, eu vou até na questão assim de Benjamin também teve agora uma cirurgia, eu entro no bloco e tal, mas normalmente quem abre muito mais mão de tudo é a mãe. Então, quero te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que é um tempo precioso aí com a gente e eu sempre tento trazer pessoas que realmente vão agregar para a turma aqui, para o pessoal que vai ver depois. Queria que você já apresentasse, né, teu nome, enfim, a cidade que está falando, qual é o teu nicho, que algumas pessoas não são do nicho. Eu confesso que 2 ou 3 pessoas aqui da sala não sei que nicho que operam, né, falar o nicho, e eu acho que assim, Albert, como a gente sempre faz, não, aqui não tem, a gente não conversou nada antes, é o que eu falo. O pessoal acha que eu trago algumas pessoas específicas. Gente, eu trago pessoas que já estão tendo algum resultado para que possa passar. Mas principalmente a Albert, gente, que você não sabe da nossa história. A gente agora, 6 meses atrás, a gente teve uma situação, ela nós nunca nos desrespeitamos, mas de alguma forma ficou uma situação, uma relação tanto quanto assim, estranha, porque a gente prometeu algo e a gente não conseguiu cumprir, mas foi exatamente naquele período horroroso da última atualização, que foi de outubro até meados de novembro. E a gente tentou tudo que a gente pôde, não conseguiu. E aqui, gente, aqui tá uma pessoa que realmente ela respeitou o processo, e como eu disse para vocês ali no vídeo, é uma pessoa que não aceitou desistir, porque ela podia muito bem jogar tudo para cima, né? Não quero mais nada com ninguém, não quero mais saber de WhatsApp. E ainda assim, não bastasse, voltou com a gente mesmo, né? E graças a Deus, né? Tirando esse recorte desses últimos dias aí, tirando esse recorte dos últimos dias, a gente tem visto aí bons resultados. Albert, é contigo. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Eu não uso muito fone. Tá dando para ouvir todo mundo? Certo. Então, gente, sou a Álbia, aqui de Goiânia, correspondente bancária. Comecei no PAN, depois fui para a BV, fiquei uns 10 anos e já tenho mais de 10 anos de loja. Essa loja que vocês estão vendo aí, existe um vidro aqui atrás de mim, que é a rua, e tem um outro vidro aqui que eu vejo o atendimento. Então, eu vejo os vendedores que estão atendendo. E aí, eu tenho a sala de telemarketing, tenho um operacional que digita. E assim, como o William falou, desistir não é opção. Não temos opção, gente. Já temos mais de 20 anos no mercado, como nosso amigo ali. E assim, sempre nos altos e baixos aí, né? O governo agora teve essas mudanças aí no CIAP, no INSS, e agora mesmo eu estou mudando para o governo de São Paulo, gente, estou abraçando. Governo, Prefeitura de São Paulo, e o caminho é o WhatsApp. Como o William falou, a gente começou lá atrás, abracei o projeto dele, comprei, estudei, fiz a risca, e foi bem na mudança e não deu certo. Né, William? E eu realmente fiquei chateada, mas assim, a gente nunca, gente, o William sempre foi profissional. Eu sempre vi uma índole assim em você. Então, assim, não, ele é uma pessoa honesta. Sabe, coisa assim que a gente sente. Se não deu certo e a culpa não é dele. Como você falou, né? Tem coisa que não depende de você, da meta. E eu peguei agora esse projeto, comecei com 2 APIs, já multipliquei, já estou com 4. E estou aprendendo a cada dia também. E é o que dá certo, gente, é o caminho, porque nessa minha trajetória, eu já fiz discadora, tráfego pago. Gente, eu já paguei mais de 5 mil de tráfego pago por mês. E não me deu esse lucro, porque vem uma massa muito tomadora, sem limite, muito trabalho, equipe trabalhando, atendendo, mas sem resultado. URA, até hoje eu tenho URA, já tive URA de mais de 10 mil ligação dia.
Não dá para higienizar, é muito caro. Então, a gente pega aquelas bases mesmo free e coloca na URA. Clientes também tomadores. URA hoje está parecido com o tráfego pago. Então, o que eu estou fazendo hoje que está dando certo, que é o caminho? Eu estou higienizando o banco, então pega aquele cliente higienizado o banco, higienizado, eu estou higienizando pelo leme de telefone e coloco no WhatsApp. E uma coisa que eu vi, William, que teve banimento no número meu, eu peguei uma base sem higienizar. Eu não tinha higienizado, e aí, para o número não ficar parado, eu coloquei. E eu fui atrás verificar que a maioria, o número não era de WhatsApp. Aí, por isso que eu te perguntei, você tem uma ferramenta que higieniza o WhatsApp, porque eu tenho o Promocis, a gente coloca lá e ele higieniza. Então, até isso também, a gente tem, se a gente cuidar dos números e aprender a trabalhar com a ferramenta, dá resultado. Gente, aquele sim que vem, é um sim para fechar. Então, hoje mesmo eu fiz uma reunião com o meu marketing, aí mudou a equipe, mudei a empresa, eu disse, gente, historicamente, o cliente que vende tráfego não dá resultado. E aí eu dei umas dicas, eles estão vendo lá uma forma, eu quero dar uma base para vocês, higienizada banco, e vocês trazer esses clientes para mim. Senão, eu não vou fazer tráfego pago, eu tenho minhas redes sociais, só aumento em seguidores e eu quero cliente orgânico, porque chega de jogar dinheiro fora nesses ferramentas que não dá certo. Agora é trabalhar de forma estruturada. Eu estou amando. Gente, você disparar 250 sem banimento, é só agora, viu, William? Porque nunca. Até hoje eu tenho outras ferramentas, paga um ano. Não sei se vocês conhecem, eu tenho no Zap, tem um outro que eu não lembro o nome, deixei de usar, mas está paga aqui, eu coloco. Mas, gente, colocava 20, bania. Às vezes, só em conectar, bania. O máximo que eu consegui enviar, 70, 80, num dia, no outro, bania. Então, essa ferramenta que a gente troca de mensagem, né, a automação, eu estou achando ela muito simples, muito dinâmica. Eu troco a mensagem, eu faço assim, eu desenho como que eu quero, e aí eu distribuo para os vendedores, cada um vai trabalhar uma campanha, e eu estou gostando. Está dando resultado. Estou também com problema de banimento, com a BM banida, né, que o Vini está vendo. Estou com a outra por conta que eu enviei os números sem higienizar. E aí é isso. Se a gente trabalhar tendo atenção, higienizando os clientes certos, cada sim é uma venda. E eu tô gostando e eu quero escalar. Muito bom, Albert. Diz uma coisa. Pode falar, pode falar. William, eu tô pensando, eu fiz o seguinte, de fazer uma escalada. Eu vou mandar 2, porque eu não estou com as 4 ativas ainda. Hoje eu estou com 3. Aí já parou uma, mas só desconectou. Até estava, o suporte até me chamou agora para conectar, mas não tive tempo. Colocar 2, deixa um dia pausado e depois colocar as outras 2. Porque o que eu estou sentindo? Eu estou colocando um para cada vendedor. Aí, às vezes, ele não dá conta de atender, e aí, no outro dia, eu coloco mais 255, aqueles clientes que eu perdido lá atrás na ferramenta. Então, no celular, eu estava acompanhando e tinha cliente sem retorno. Aí, o que eu vou fazer? Quando as 4 estiver funcionando, 2 recebe ali 250 e fica ali 24 horas, que é o tempo que ele fecha a janela, né? 24 horas para atender e para fechar. E aí, só um dia sim, outro não, eu vou ficar disparando, para não ficar também cliente perdido, que eu achei cliente perdido com sim, esperando resposta, e todo dia eu estava colocando um atrás do outro, e estava ficando muito atrás, né? Então, é isso. Albian, me diz uma coisa, tá? Eu vi que tu citou a questão da Limit. Se tu não quiser, não precisa abrir. Mas qual é hoje o valor do investimento que tu faz ali pela higienização? Eu sei que quanto maior o lote, deve baixar o valor. Mas na média dá quanto? Depende. Lá tem de 6 a 10, porque tem uma que vem com WhatsApp, tem uma que vem campos livres, que às vezes eu vou higienizar e eu quero que venha com as informações lá da margem, né? E aí cada um é um valor, mas eu acho que a mais simples é uns 7. E eu tenho no Promocis 5, isso. Só que a do Promocis não me dá tanto resultado como a da Limit, não sei porquê. Entendi. Quem é que já fez Nova Vida aqui? Porque eu ouço falar bem, mas eu testei a Nova Vida e não gostei, gente. Eu já testei, não gostei. Se alguém gostou, eu não gostei também. O Nova Vida, gostou, inclusive, tinha no Promocis. Gostou? Gostou? Deu certo? Eu já ouvi falar muito bem dela. Eu testei. Eu acho que assim, ó,
eu acho que vem bastante informações, tá? Tipo assim, até a geração da pessoa, se é Z, se é... Mas assim, para nós o que interessa é só o número, não quer saber da geração, Discord, nada, né? Eu quero saber do número certo, né? E para mim, pelo menos, não foi tão assertivo. Albe, olha só, o Everton, pessoal, tá aberto para perguntas, pode ir perguntando. Ó, o Everton perguntou o seguinte: qual sistema está utilizando, o Grow Hub ou o DataCraze? Agora eu já nem sei mais. GrowHub. A Grow Hub, DataCraze tá. é muito complicado, é muito simples, o GrowHub é muito bom. Ah, que Tô bom. lançando. Pois Aí, é. assim, eu atendo e levo para outro número, tá? Dentro de 24 horas o vendedor tem que atender, fechar e levar, tá? Ele não Uau! continua lá, porque fecha a janela, né? E aí Ó, olha aqui, ó. e A Albe fica, tá. quando A fica Albe, gente. disparando, fica É, muito atrás dos outros, né? Então tem que ótimo. ser trabalhado logo. Olha aqui, ó, a Alba está falando uma coisa que pouca gente tem falado, tá? Ela sempre, até eu e o Vinícius, a gente compartilhou esses dias, que o perfil da Alba é um perfil de realmente de resultado, voltado para resultado. Não adianta ficar empilhando. Gente, olha só, a ferramenta ela vai fazer uma coisa que a gente busca com todas as nossas forças, que é botar a gente na boca do funil. Só que aí, gente, o ser humano é uma coisa triste, né? A gente coloca um monte de gente na boca do funil, tá? Aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer da pessoa não valorizar o que está na boca do funil. E aí, o que a Alba está falando aqui é, gente, olha só, eu vou trazer o lead, eu estou gastando tempo, gastando dinheiro, gastando energia, queimando meus neurônios para pensar, porque eu tenho que pensar em mais uma ferramenta, mais uma coisa na cabeça do empreendedor para trazer. Para simplesmente pegar e descartar, não, 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 não. Gente, aqui ela deixou, nas entrelinhas, ela deixou uma dica para você que está olhando agora e vai olhar depois. Caiu o lead ali, é às 24 horas para atender e pronto para fechar o negócio. Não tem que ficar amarrando a negociação. Por quê? Porque primeiro que fecha a janela e você tem que chamar pelo outro número ou tem que chamar pelo celular, se for coexistente. Mas tem uma outra questão que envolve que eu sei porque eu tive equipe já de correspondente bancário, hoje não tem mais. Mas o que elas falavam assim? Eu já ouvi isso dela falar. Não, não, se não fechar agora vai vir outro. Elas falam bem assim. É uma coisa de louco o ser humano. Cara, porque não tem, porque tem um monte, eu vou desperdiçar o que está aqui. Então, tipo assim, gente, a ferramenta vai trazer. A Alber está dando aqui um feedback para vocês, não de alguém que tem dinheiro para jogar para cima, eu estou botando um monte de dinheiro na API. Não. Se ela está falando com essa veemência, é porque está dando um retorno financeiro para ela. Só que também tem uma estratégia dela aqui muito clara, que pelo menos para mim ficou muito claro. Caiu no funil, entrou no funil, tem que sair do funil em 24 horas. Senão não adianta, vai botando, vai disparando, fica muito fácil. Aí a equipe, né? Tem todo dia lead, então eu vou pegar, né? Esse aqui não deu, eu vou pegar outro, vai ter outro. Então, cabe vocês a cuidar isso também. Tem uma pergunta aqui da Bruna, tá, Albia? Albia, você teve retorno positivo em relação ao disparo de WhatsApp para governos? Sim, estou tendo. Estou fazendo em São Paulo, gente. O povo é tomador. Se tiver a margem certinha, está dando resultado. Muito bom. Estou governo em São Paulo. Estou Mas estudando, treinando, passei para a equipe, peguei agora, depois dessas mudanças que eu estava no CIAP, né? E INSS eu já estou soltando a P aí já faz um tempo, não vou pegar a CIAP. Só que reduziu, eles estão negativos. E aí eu estudando a nível Brasil, que eu atendo todos os governos e prefeitura, não vamos focar numa coisa só. Não dá para fazer tudo, né? Aí eu peguei o governo, e mês que vem, que vai ter aumento de 10% lá na prefeitura, vou pegar a prefeitura, porque o link de consulta do governo consulta a prefeitura. E eles são bastante tomadores, eu estou gostando, está dando resultado. E se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, mas me corrijam. Existe mais matrícula no governo de São Paulo do que matrícula no CIAP todo, né? Eu não sei, esse número eu não sei. Alguém tem esse dado aí, depois me corrige. Parece que tem mais funcionários no estado de São Paulo do que funcionários no CIAP a nível Brasil. Eu assisti um treinamento recente agora de São Paulo, gente, que Prefeitura de São Paulo tem muita coisa para fazer, o pessoal tem muita prefeitura, em média 60% não pegaram empréstimo, tem muita coisa, tem até mais do que São Paulo, mas agora São Paulo tem as particularidades que eu estou aprendendo, né? Tem várias particularidades, porque são por órgãos, né? E aí eu não sei se vocês trabalham com Futura, o cartão benefício do Futura, gente, a comissão é top demais. Então, vale a pena. 100 mil ali do cartão Futura, que é em média 30% a mais, que vale o INSS de 1 milhão.
sabe? SIAP é 1% no BRB, de 1 milhão, entendeu? Então, Futura paga, e isso, gente, mais de 30%. Meu Deus, gente. No cartão Olha aí, ó. benefício. Era para ser só o WhatsApp, já tá virando condição comercial. Já estou falando tudo aqui. Exato. Isso aí que é bom, porque daí Gente, fica eu gosto de ajudar, porque eu acho que todo mundo precisa, né? Se um acertou, está acertando, não acertei ainda, porque ainda não estou com o resultado que eu espero, mas eu estou no caminho certo. E vai chegar lá. Olha só. Então, deixa eu entender, Albert. Mas uma pergunta que a Bruna fez aqui, eu queria também te fazer. Mas quando tu começou com a API, há uns 3 meses atrás, talvez, com a API oficial com a gente, tu já não estava mais no INSS, estava fazendo governo de Goiás, não? Não, eu nunca passei para o INSS, não. Eu fiz um pouco no CLT, fazendo uns testes, né? E aí, governo de Goiás, ele é mais para esse público mesmo. O INSS não. INSS é a URA, ligação, discadora. Eles atendem, mas eu não estou mais trabalhando, né, com o INSS ativamente. Sim. Aí é governo de Goiás e Prefeitura de Goiânia que eu comecei a fazer. Entendi. E agora migrando para São Paulo, porque veio uma oportunidade lá também. Legal. Olha só. A Franciela perguntou, sua lista São Paulo e Prefeitura é Promocis? Aonde compra a base no mercado? Eu já peguei no Promocis também, mas eu consegui uma lista. Aí depois eu posso até passar um link para vocês que conseguem pegar a lista. Perfeito. Até aproveitando, gente, uma dúvida que eu tenho. O Promocis, eu tenho ouvido falar muito dele. Claro que eu sei que ele é muito antigo. Inclusive, o Danilo teve aqui com a gente há umas 2 ou 3 atrás, sessões, e ele era do clube, né? E o clube fez o Promocis. Qual é o plano do Promocis ali? Qual é o valor base? O usuário dele, o William também teve aqui, está até no meu Instagram. Ele teve aqui recentemente, um mês, fez uma visita aqui. Uma média de 180, e o usuário dele libera 25 leads. E ele higieniza que já vem os números só de WhatsApp. É muito bom os leads dele. Ótimo. R$180? Mas 179, eu acho. E 25, é muito bom a ferramenta dele. Assim, para INSS, ele saiu daqui com o desafio de fazer o mesmo para o SIAP, porque o SIAP dele é um pouco resumido, não mostra simulador, só valores. Não tem a simulação como mostra no Vanguard. Eu trabalho também com o Vanguard. Isso que eu ia te perguntar, e o Vanguard está quanto hoje? 180, quase a mesma coisa. 180 também. Tá, e mas assim, os dois são CRM ou não? Os dois dão lista e SRM, só que eu não pego lista do Vanguard, é só 3 mil por dia e não vem o CPF do cliente, tem que trabalhar direto na ferramenta, e eu uso só para consulta, eu não uso para atendimento. Complementar ali com o que ela falou, de fato, o Promocis, eu utilizo hoje o Promocis, só que para mim aqui ele é como full consigo, no caso, porque a Credit Franco é uma promotora que é onde a gente faz as digitações lá, eles têm uma parceria com o Promocis. Então, no caso, a gente não precisa pagar os usuários, porque a produção é convertida no acesso ali, para poder constar, tudo normal. Mas que legal. De ser. Mas a questão do Promocis em si é o que nem ela falou. Eu acredito que o Promocis ele é muito melhor para INSS do que para outras coisas. Eu não sei se para governo em si, eu não achei, quando eu tentei constar algumas coisas ali, eu não achei tão bem atualizado. Mas eu acho que em número de telefone, por exemplo, o Promocis para INSS é muito bom. Legal. Não, para prefeitura, eu uso o Promocis para ver o quê? Se é comissionado, contratado. Ele não mostra muita coisa, ele mostra só os dados mesmo do servidor. Agora, para o INSS, gente, ele é top. Eu deixei de usar roteiro, tudo, porque ele já puxa tudo, já dá o valor certinho, a simulação. Sim, ele puxa agora, inclusive, com essa função das margens negativas, ele já está puxando até a margem negativa. Super atualizado, gente. Inclusive, eu fiz uma pesquisa entre o Promobank, ele e o Vanguard. E ele é o mais atualizado. Eu utilizava o Vanguard bastante também. Eu mudei eu tenho o Vanguard ainda, mas mudei para o Promocis justamente por quando a gente trabalha com o INSS ainda, aqui a gente tem nessa questão. E é muita diferença a questão de atualização de contratos também, para a questão de portabilidade, ele é muito bom para o INSS. O SIAP eu também achei que deixou a desejar nessa questão do SIAP para eles, mas agora o INSS eu acho muito, muito bom, assim, o sistema deles. Legal. Mas ele disse que ia trabalhar o SIAP para colocar na ferramenta, aí vai ficar top. Eles falaram que o
Governo e o SIAP até tem os contratos, mas o governo é só dados básicos mesmo, né? Eu fiz um disparo de SIAP de ontem para hoje e eu gostei do retorno. Não respeitou muito o filtro, não sei se foi eu que não fiz muito bem o filtro, mas eu gostei do retorno, os clientes estão interagindo. Através do Full, que é o Promocis, né? A X3 é do Grupo Crédito Franco, mesmo que o Everton está usando. E o cálculo da margem, para quando a gente vai simular, também está certinho o valor liberado com o do banco, ele é bem atualizado mesmo, eu também indico. Bom. Que bom, pessoal, uma coisa importante aqui, ó, eu confesso para vocês, como eu falei, sou da área há um tempo já, o Promocis é muito antigo, o Vanguard também é muito antigo, só que do jeito que eu tenho ouvido falar dos dois hoje, é um negócio muito louco, nem ali nem o Promobank, que o próprio Gabriel ali, né, faz campanha, fazia pelo menos, não sei se faz ainda, mas as meninas ali, a Rasca, a Raene também, enfim, realmente, desses dois aqui, é uma coisa bem forte, todo mundo tá falando bem. Ô, Everton, até aproveitando, eu não lembrava que tu era Crédito Franco, tu é da época da Viviane ainda? Não. Quem é que te atendia? Agora te atende a Jéssica? Agora me atende a Jéssica. Antes me atendia o Gustavo. Legal. Quem é que te atendia? Hoje é a Jéssica. E antes quem era? Era o Gustavo. Ah, legal. A Jéssica era minha gerente na C6. Na C2, na C6 não, na Capital 2. Na Capital 2, ela isso. trabalhou lá também. Aí que tá, o Gustavo, ele fez essa troca também, ele foi pra Capital 2 e ela fez... Ah, que legal. Legal, bacana. Gente, vamos lá, continuando aqui, só um bastidor aqui a Jéssica foi para Crédito Franco e era da C2 e ela que nos atendia, que a Jéssica é muito boa mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Albert. Com relação a banimentos, desde que tu tá com as tuas contas, tira esse recorte dessa semana, que essa semana eu acho que quem não teve banimento, eu não sei que mágica que tá fazendo. No início não teve, era não, 250 né? por dia, não. Por dia sem parar. Eu acredito também, William, que deve ser ano de política e essas mudanças também. Aí por isso é bom a gente colocar, dispara um dia, dá pausa no outro, dispara no outro. Eu estou até disparando menos também para ter esse cuidado, higienizando os números, né? Para colocar só o WhatsApp, não ir aquele número que não tem o WhatsApp. Perfeito. Inclusive, não sei se já foi instalada aí, a extensão para você? A extensão ali do sistema? Para higienizar? Da higienização, não, é porque eu não tive tempo mesmo, amigo. Ah, tá bom. Hoje está corrido. Eu ainda não chamei ele. Depois chama a gente aqui. Só para aproveitando aqui a questão, tipo, não sei se vai ser falado ou não, mas pelas conversas que eu tive, eu utilizo eu até perguntei justamente se a Albe utiliza ali o DataCrazy ou o Grow Hub, justamente por conta disso, porque, por exemplo, que nem eu falei ali no início, né, eu não estou conseguindo disparar 2 semanas, e nenhum número, os números estão funcionando normal, tudo, só que tem número meu, por exemplo, ele voltar, ele sempre volta evidente 24 horas, ele cai de novo depois que aparece sincronizado com o DataCrazy. Aí por isso que eu perguntei se estava utilizando o DataCrazy ou não para saber essa questão. E uma das coisas também que o DataCrazy me sinalizou a respeito disso é essa questão do coexistente, né? De justamente estar dando essas restrições muito em BM ou coisa do tipo por conta de estar chamando muito mais no telefone do que está respondendo no DataCrazy, por exemplo, na janela de 24 horas ali. Então, só para se alguém está utilizando o DataCrazy para evitar, né, de acontecer isso também. Vamos lá, olha o Grow Hub, né? Vamos lá, pode falar. E eu só uso, os meninos trabalham na ferramenta, eu uso o celular só para acompanhar o trabalho deles. Ele não atende no celular. O que o pessoal tá falando para quem não tá entendendo nada? Cara, não tô entendendo nada, né? Eu tô implantando a API para minha esposa, ela é advogada, e ela falou, William, me fala minha língua que eu não tô entendendo nada. O que acontece? Vamos lá, coexistente, tá, gente? É aquela API que ela fica na cloud e fica no celular, tá? Então, você tem a opção de falar com o cliente pelo celular ou pelo WhatsApp Web. Porém, nós já temos aqui nos encontros falado que não é o ideal de se fazer isso. O ideal é se tratar, conversar, trocar áudios, tudo pela plataforma que você tem. Seja ela DataCrazy, seja ela GrowHub, seja ela qual que for. Mas trate pela plataforma. Em última instância, em último caso, aí sim, William, eu não estou conseguindo mexer e eu levei o celular junto e eu sou sozinha. Ok, nesses casos sim. Mas evite
falar com o cliente pelo celular, ok? Não é porque ele está na API oficial que ele está blindado, tá? Então, primeira coisa que é importante falar aqui, que o Everton falou aqui. Segunda coisa que o Everton citou é com relação a se estava mais caindo no Grow ou mais caindo no Datacrazy. Gente, esta atualização não está relacionada a uma plataforma. Eu tenho clientes de Redrive, que é um concorrente nosso não, concorrente das plataformas que eu sou parceiro. Nós temos pessoal de Kimbox, temos iBlessed, temos várias ferramentas parceiras que o pessoal faz o serviço conosco da API, mas coloca nas suas plataformas e eles também têm sofrido banimento. Então, assim, essa questão que foi levantada em algumas sessões aqui, que era porque era o Grow Hub, porque não tem nada a ver com o Grow Hub, não tem nada a ver com o Datacrazy. É um problema, é uma situação que está acontecendo em geral, até porque, gente, eu recebo todos os dias pessoas me falando sobre banimento, e pessoas aleatórias, que nem a API oficial tem, pessoas que eu estou até, inclusive, atendendo pizzarias de São Paulo aqui, que o pessoal está perdendo número, sendo que não tem vínculo com nenhuma plataforma. Então, assim, a gente pode ter uma tendência de achar que é um ou que é outro, mas, na verdade, assim, analisando friamente, não tem nenhuma diferenciação. Fiquem em paz com relação a isso, a Albert está aqui para provar, né, que o Grow Hub é uma plataforma séria também. Acho que o Antônio está no Datacrazy, o Everton está no Datacrazy, a Renata já é Datacrazy, a Franciela acho que agora pulou para o Datacrazy, mas assim, a gente tem muitos clientes de menor porte que ainda continuam lá no Grow, e quando fica muito grande, assim, o que eu vejo que o pessoal está migrando bastante para o Datacrazy? Só por causa da etiqueta. A etiqueta é algo que a gente já está falando com o pessoal da Grow Hub há algum tempo, o Vini já está falando com eles há algum tempo, para colocar. É só isso que eu vejo, assim, que, na minha opinião, que falta, né, que é uma diferença um pouquinho maior do Datacrazy, tá? Mas, por si só, assim, as duas plataformas são muito boas, e é por isso que a gente também opera com as duas. O seu Antônio levantou a mão, pode abrir o áudio, pode perguntar, meu parceiro. Não tá aberto ainda. De licença aí, William, cumprimentar a todos, porque eu entrei aqui, não tinha participado ainda, não sabia nem de que se tratava, mas como sou parceiro, queria saber do que se trata, eu falei, alguma coisa que vai me interessar. E vou entrar em um assunto aqui que não é pertinente ao que foi falado, mas deixaram abertura, né? Eu vou aproveitar aí o conhecimento de todos, se alguém que já está na estrada, assim como eu, de repente, abre essa chave para mim aí. Eu não estou em praticamente nenhum dos campos que estão falando aí. Eu sobrevivo no interior, cidade pequena do INSS, apesar de estar batido já, a gente também vem tentando se desvincular, fiz muitas tentativas já no digital, na época de portabilidade e outras coisas, e convênios públicos, e agora estou permeando por convênios públicos municipais. E gostaria de pedir aí, se alguém conhece, eu estou procurando uma maneira, um jeito, uma porta, uma estrada, um corredor, uma vereda, alguma coisa que me dê um norte, como eu faço para conseguir bases municipais, porque o que acontece? Eu moro em uma cidade que tem 110 mil habitantes, então eu estou aqui pleiteando uma prefeitura, tá? Como eu moro aqui, então aqui eu tenho condições de ir até a Secretaria de Administração, conversar com o secretário e pedir dele os dados, tá? Então nós temos 1.600 servidores efetivos, é o que me interessa. Temos 4.000 servidores contratados, esses não me interessam. Porém, a única pista que eu tenho, tá, é entrar no portal da transparência e verificar lá os servidores, porém eles vêm todos juntos. Eu não consigo separar quem me interessa e quem não interessa. E fiz uma pesquisa de mercado, entrei em contato com alguém que vende base, o cara me falou a mesma coisa, é um cara do Multicorban. Não tenho como fazer esse filtro. Eu falei, então eu não tenho condições. Imagina aqui, 4.000 que não me interessa para 1.600 que me interessa, não tem condições. Não sei aonde que eu faço essa filtragem, aonde eu faço essa separação. Portanto, se vocês aí tiver um jeito, se alguém já tiver falado, me falem. Da base, eu posso passar o contato? Posso passar aqui, William? Com certeza. Vou procurar aqui, passar para vocês. Aí você pergunta se eles têm essa cidade, né? Mas ele tem muitas bases. Aí lá fala se é assertivo, se não é assertivo.
E, assim, existe também, eu posso indicar uma pessoa que tem os robôs que higieniza a margem. Aí você tem que ter os acessos das consultas, né? Aí tem que ver o acesso da consulta, ver se sua prefeitura Deixa eu refazer aí. higieniza. Deixa eu refazer. Ou você Tá? quer sua base? Deixa eu refazer. Nós não estamos falando de margem, tá? É sua base. Espera aí, a margem, nós vamos ter acesso quando nós tivermos o usuário de consulta desse município, desse convênio. Assim como você está em São Paulo, você tem o usuário para consultar quem tem margem e quem não tem. Não é isso, tá? O que eu preciso é, se eu entrar aqui no portal da transparência, como uma cidade de Goiânia lá, né, Aparecida de Goiânia, tá? Eu quero trabalhar Aparecida de Goiânia. Então, eu estou aqui no Amazonas, aí eu vejo quantos habitantes tem? Tem tantos, tá? Entendi. Mas aí o que me interessa, chegar na prefeitura, vou lá no portal da transparência e dizer assim, olha, tem 10 mil servidores. Ok, mas quantos deles vão ser contemplados? Tá? Vão ser contemplados apenas e tão somente os servidores efetivos. Então, entre 10 mil, o que ninguém encontrou uma maneira de separar. Entre 10 mil, tem 3 mil efetivos, tem 4 mil efetivos, o resto é contratado. Esse é o X da questão. Mas nessa base tem como a gente filtrar aposentado, pensionista, efetivo, contratado, comissionado? Tá, eu não tenho conhecimento. Se você tiver, eu te agradeço. Uhum. Eu procurei esse pessoal da Multicorban, que foi me indicado também, que eles me falaram que não tem como, eles vão pegar secretarias de Estado, vão pegar municípios, mas vai vir todos os servidores, e não quem é efetivos. Uhum. Aí no portal tu já tentou, Antônio, fazer Sim, a consulta? E sim. lá não vem uma coluna com o vínculo dele? Não, ele vai aparecer secretarias, tá? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Ok, tá? mas aí não, o vínculo não aparece. Não. Quem É que- não vai dizer quem é contratado, quem é comissionado e quem é efetivos. Vai só dizer secretaria. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria e assim vai. Ah, entendi. Eu não lembro, faz um tempo já que eu não entro no portal da transparência do Rio Grande do Sul, mas eu acho que também no Rio Grande do Sul, eu não acho que aqui tem. Acho que aqui tem uma coluna com o vínculo do cara, se ele é aposentado, se ele aqui não chama aposentado, aqui se chama inativo, ativo, ou se ele é contratado. Me parece que tem aqui no nosso estado tem. Aí no caso, se não tiver aí, eu acho que só se tivesse um robô que pudesse entrar com algum acesso, mas daí teria que ser o acesso do cliente para saber o que ele é. Não tem como. Não encontrei. A pista que eu tive aqui era, terá que fazer um contato com cada secretário. Então, imagino falando aqui com a Álvia, como que eu vou falar com o secretário de administração da prefeitura de Aparecida de Goiânia? Não, ele não vai, né? Não, de jeito não nenhum, tem telefone, ó. Não existe telefone pela internet que você fale, e se você me der o nome do cara, o cara não vai me atender. Eles acham que... Tu vai ter que, infelizmente, como eu vi que é 1:5, pelo que eu vi, 1:4, né? Um servidor, porque tu falou em 1000 versus 4 que tem lá, então é 1:5. A cada um que tu vai disparar, a cada 10 que tu vai disparar, 2 são potenciais, os outros 8 vão ser descartáveis. Quer dizer, não é descartável, né? A gente tem produto para oferecer, mas depende do autofoco, né? Vai ter ali vai ter um crédito pessoal, né? Uma luz para fazer pro cara, não sei se atende aí, a Crefaz atende, vai ter não, aí acho que você não tem condições, você tem que ter uma esteira muito imensa para você ficar peneirando, você tem que focar em alguma coisa, olha. Eu vou vamos pegar, ela vai pegar agora a prefeitura, porque eu tenho só procurando aqui. Mas tudo bem, pessoal. Eu pensei que... Mas eu vou colocar aqui na observação, tá? Vou procurar e já coloco o número para vocês. Legal. Bom, eu também vou compartilhar, eu acho que eu tô com ele aqui, que é o Rafael, tá? Ele, inclusive, ele é da região central ali, é do Distrito Federal. Deixa eu pegar aqui, Rafael 628116. Deixa eu botar aqui para vocês, gente. 628116 9999, tá? Chamem ele aí, o Antônio, chama ele aí, que ele é um cara que eu já ouvi falar muito bem das bases dele, tá? Como faz um tempo já que eu não atuo dentro, não compro mais. Ele é da região da Albi aí. Isso, ele é da região da Albi, isso mesmo. Então, vamos lá. Continuando, meus amigos, aqui temos mais alguns minutinhos e aí já vamos partir para a parte técnica, tá? Bom, pessoal, mais alguma dúvida com relação à operação da Albi? Tudo certo? Alguma dúvida a mais? Perfeito. Albi, então,
quero de novo te agradecer, né, por esse período aqui com a gente, tá? A gente, como eu falei aqui a vocês, a Albia, nós trouxemos ela para que ela pudesse falar um pouquinho como é que está a operação. Lembrando, tá, gente? Ela está a um passo, né? Assim como a Renata, o Everton, só que a Franciela, só que eu quero dizer para vocês assim, ela está a um passo, ela não está uma estrada na frente. Então, o que eu quero dizer é que existe uma proximidade. Você que tem uma, duas APIs, olhe, né, para o resultado do pessoal, invista. Só que assim, como eu falei, para mim, na minha opinião, hoje o que eu levo de aprendizado tu tem uma ferramenta, mas tu não colocar uma responsabilidade sobre o teu time de vendas, ou se você é sozinha, sobre você mesmo, né, de fechar os negócios que entrarem, meu amigo, pode ter a ferramenta que quiser, vai ficar empilhando prospects ali, vai ficar empilhando leads sem fechar. Daí, realmente, tu não vai ter realmente como investir de novo. Então, entenda uma coisa, tão importante quanto disparar é também fechar. Tão importante quanto disparar é converter esse cara em negócio. Entrou na boca do funil, ele tem que sair em 24 horas, pelo menos é o que a Albert tem feito, e a Albert tem falado falou aqui para nós. Então, Albert, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, como eu já falei, eu tenho certeza que passando essa maré, esse recorte ruim do WhatsApp dessas últimas 2 semanas, a gente vai voltar com tudo a disparar, e eu quero ver assim, gente, ó, daqui nas próximas, né, o pessoal com 10, com 20, com 30 APIs, e cara, e a gente voltando a empregar, porque o nosso país está precisando, realmente a gente precisa, por mais que falte produto, né, a gente sabe que está uma série de situações acontecendo, né, mas eu creio que também tem tudo para mudar essa situação horrorosa que a gente tem vivido aí, e aí voltamos com o FGTS, voltemos a operar com o INSS, como sempre voltemos, como sempre fizemos, e eu creio que aí a gente vai conseguir também contratar e crescer, tá bom? Albert, obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, agora eu vou estar passando a bola, Marcos, com relação ao custo da API, tá? Pode me chamar no privado que a gente marca um horário. Agora, ali por volta de 3h30 a gente se encerra, mais ou menos, normalmente é o tempo que o Vini faz a parte dele, e aí 3h30 ali a gente pode combinar de fazer uma videochamada, tá, o Marcos? Daí eu te apresento a proposta, acho que é para você tirar dúvidas, tá? Pessoal, vou passar a bola para o Vini. Albert, mais uma vez, obrigado. Tá? Eu acho que lá na TED, nosso usuário o Antônio, pode mutar para nós aí? Obrigado. Aí, o que acontece, pessoal? Agora, para quem, de repente, não é cliente, agora você vai ter a oportunidade de, por dentro da plataforma que vai ser apresentada, entender como é que funciona o processo. Tá, gente? As plataformas, sendo ela GrowHub ou DataCraze, são apenas parceiras, não são nossas plataformas, mas a gente tem aí, tem tido bons resultados com o que a gente tem visto, são plataformas que realmente a gente tem entendido que são as melhores para estar andando conosco hoje, tá? Então fiquem aí com o Vini. Agora, você que já está com alguma plataforma, fica para de repente ter algum insight. Você que não conhece ou nem está com a API ainda, fica também para ver como é que funciona um pouco por dentro, tá bom? Até a semana que vem, meus amigos. Bom, tudo bem, pessoal? Vinícius aqui. E hoje, esse episódio da sessão nobre, o curso técnico hoje vai ser sobre o DataCraze. O próximo daí vai ser completo sobre o GrowHub. Então, você que é DataCraze, você estará vendo comigo um funil completo de automação para o seu disparo. No caso ali, você vai conseguir ter controle total do lead, controle total da mensagem, tudo aqui pelo DataCraze, e eu vou te mostrar isso de uma forma mais prática e direta possível, ok? Bom, primeiro de tudo, deixa eu fechar isso aqui? Primeiro de tudo, a gente sempre tem o início da automação, né, que é o início manual e o disparo do template. Uma cliente nossa, uma vez, a Franciela, ela falou uma coisa, ela usava o template e selecionava ele para disparar, e o cliente não respondia por botão. Às vezes ele ia lá, falava um sim, falava um não, falava um porquê, mas a automação não seguia, porque ela estava configurada apenas para seguir com botões. Então, tipo aqui, tinha o botão do continua, a mensagem vinha normalmente, porém, quando o cliente não respondia por botão, não seguia. Então, o que a gente vai fazer? Tem uma opção no DataCraze, que quando você puxa o próximo passo, seleciona a mensagem, você seleciona ali
o mesmo número que você estava usando antes, só um minutinho. Aqui, que é a entrada de usuário. O que é essa entrada de usuário? É quando o seu lead responde alguma coisa. Com ele respondendo, você consegue armazenar essa resposta para usar ela em um evento futuro. Nesse caso, por exemplo, eu tenho o campo adicional, que é a resposta do lead. Só deixa eu achar ela aqui. Um minuto. Campos adicionais. Vou colocar um campo adicional aqui de conversa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Conversa do cliente. Perfeito. E ele vai armazenar essa resposta aqui da conversa do cliente no próprio sistema ali, no próprio lead. Ou no caso aqui, se ele responder sim ou não, ele vai armazenar essa resposta como um formato de texto. Feito isso, eu vou puxar um próximo passo dessa mensagem, que vai ser de condição. A condição, nesse caso, vai ser ele analisando um campo do lead. Cadê aqui, ó? Só deixa eu encontrar ele aqui. Procura seu lead, se existe um lead com o campo adicional. Eu vou clicar nesse campo adicional, vou clicar aqui, vou selecionar o campo que eu quero que ele veja, que no caso vai ser o campos adicionais de conversa, tá? E eu quero que a comparação seja um contém. Por que um contém? Porque digamos que a resposta dele foi sim, sou eu. Por quê? Se você colocar um igual e colocar apenas o sim, ele não vai seguir com aquela resposta. Se você colocar o contém, ele vai ver se tem um sim na resposta e vai seguir. Ou seja, mantenha esse sim aqui e que você consegue seguir a sua automação. Com ele respondendo que sim, que é ele, eu vou enviar a mensagem que eu quero enviar para ele daí de oferta. Vou colocar aqui o número de marketing, vou colocar aqui a mensagem de texto e vou colocar aqui: olá, sou o Vinícius da Nobre Tech. Aqui, vou colocar aqui o texto que eu quiser enviar daí. Posso colocar outra condição também, que é a condição de caso ele responda que não. Eu seleciono a mesma condição, coloco aqui o mesmo campo para ele ver, só que dessa vez o que eu quero que ele veja é se tem alguma mensagem negativa. Um não, por exemplo. Ele vai ver se tem um não e vai enviar daí para o campo de automação. Vou aplicar um próximo passo aqui de uma mensagem negativa daí. Vou colocar aqui, certo, não entraremos mais em contato. Perfeito. E aqui daí é a mensagem caso o cliente responda que o número não é dele ou que o contato está errado. Eu só envio aqui uma mensagem dizendo certo, não entraremos mais em contato. Tem quem prefira insistir no lead dizendo certo, mas mesmo assim... minha câmera está dando problema. Tem gente que prefere insistir no lead dizendo, tá, mas mesmo assim você tem interesse em fazer uma simulação de empréstimo, daí vai no que você estiver oferecendo, ok? Pode haver também o caso dele perguntar um quem é, um porquê. Você pode colocar também, por exemplo, um caso que eu vi, que foi a pessoa perguntar por quê. Vou deixar esse porquê aqui. Ele vai analisar também. Eu vou só fechar minha câmera aqui, que está dando problema, acho. Não. Ele vai analisar o porquê. E com esse porquê eu quero que ele veja a mesma mensagem de marketing de antes, porque ele só perguntou por quê. Normalmente, quando se pergunta por quê ou quem é, normalmente é o cliente e ele só quer saber o que quer. Então, você envia a mensagem aqui para o cliente, ok? Pois bem, há a opção também que pode ser que o contato não responda. Ele foi lá e não respondeu nada. Você pode só puxar uma ação e colocar uma etiqueta nesse lead. Eu vim aqui em leads, clico em adicionar tags e coloco aqui, por exemplo, vou criar uma tag nova, dizendo assim: cliente não respondeu. Perfeito, vou selecionar aqui uma cor diferente, só para salvar aqui que o cliente não respondeu. Daí todas os leads que não responderem vai passar ali, se eu não me engano, 60 minutos, deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar essa câmera aqui. Perfeito. Vai passar aqui 60 minutos e ele vai salvar daí uma tagzinha dizendo que o cliente não respondeu. Daí, caso o cliente responda, ele vai mandar a mensagem e eu posso também, no caso, puxar um próximo passo e adicionar uma tag aqui que o cliente
respondeu, que o cliente confirmou, ou alguma coisa assim. Por exemplo, a gente tem aqui que o cliente respondeu sim, continua. Vamos fazer diferente? Vamos adicionar uma tag dizendo que o cliente confirmou que é ele. Vou colocar aqui, vou vir em leads, adicionar tags. Vou colocar aqui uma tag dizendo que o cliente confirmou que é ele. Cliente confirmou o nome. Vou selecionar um verde. Com ele confirmando, eu vou enviar para o próximo passo daí, que é enviar a mensagem de oferta. Posso puxar aqui também essa caixinha aqui, que é quando o cliente responde que sim também, eu posso colocar para cá. Perfeito. E assim daí, ele vai lá e salva daí como cliente que respondeu que sim, e envia a mensagem daí. Posso adicionar mais uma mensagem e perguntar se ele tem interesse. Você possui interesse? E vou adicionar botões aqui de interesse. Vou dizer que sim, tenho. Ou não, não possuo. E assim aqui, a gente tem mais opções aqui de se ele tem interesse ou não tem interesse. Nessa parte da automação, eles normalmente já respondem os botões. Então aqui você não vai precisar da entrada de usuário. Nesse caso aqui, quando ele falar que tem interesse, eu vou puxar uma ação. Vou puxar aqui uma tag. Aqui. E vou colocar que ele já é um cliente ativo daí. Perfeito. Ele já é um cliente ativo, então. E eu só vou mandar uma mensagem confirmando que eu vou passar para um atendente daí. Daqui. Certo. Logo o atendente entrará em contato. Bota aí o tipo. E caso ele fala que não tem interesse, eu posso colocar aqui um potencial cliente, um cliente que só não teve interesse. Quando o cliente já confirmou o nome, porém ele só não desejou, eu coloco que ele não tem interesse. Coloco uma outra cor aqui, confirmo. E assim eu vou filtrando os meus leads, eu vou criando um funil cada vez mais preciso dos clientes daí. Vou puxar uma próxima mensagem aqui, dizendo que qualquer coisa estamos à disposição daí. Vou colocar aqui mensagem de texto, certo, qualquer coisa, estamos à disposição. Perfeito. E assim ficou aqui o funil já com o cliente ativo, o cliente que não tem interesse, o cliente que confirmou o nome dele. Aqui também tem essa parte aqui. Achei. Tem aqui, caso o cliente respondeu que não é ele, posso puxar outra caixinha de ação também, dizendo que o contato está errado. E aqui, em adicionar tags, e coloco aqui, contato errado. E aqui fica salvo daí, que o cliente está com o contato errado. E assim o seu funil vai se tornando cada vez mais preciso aqui. Bom, temos aqui também, caso o cliente respondeu que sim, que é ele tem interesse em tudo, e você tem mais de um atendente, digamos assim, eu tenho 3 atendentes, acontece às vezes. Bom, o que você pode fazer? Se você for um atendente sozinho, você puxa um próximo passo, selecionações, clica em adicionar ação, vem em leads, e seleciona uma das últimas opções, que é transferir o atendente ao lead, sempre ao lead, tá? Você clica nele e seleciona o atendente que você quer. No caso, eu vou selecionar aqui o meu próprio usuário. Caso eu tenha mais de um atendente, eu tenho 3 atendentes, o que eu faço? Bom, você corta essa conexão aqui, puxa um próximo passo e vem randomizador. Daí, no caso aqui, eu tenho 3 atendentes, no caso. Vou colocar 4 para ficar par. Eu coloco um dos atendentes para cá, coloco um dos atendentes para este aqui, e ele conecta um dos atendentes para cá. Posso criar mais caixinhas de ações também, adicionar mais atendentes daí. Vou colocar, por exemplo, aqui, vou colocar esse número aqui do Will também. E assim vai indo, conforme tantos atendentes que você tiver. Vou deixar só esses 2 aqui para simplificar. Mas daí, esse randomizador distribui de forma aleatória os atendentes. Se chegar
10 leads aqui, ele vai distribuir 5 para um, 5 para o outro, de forma aleatória daí. Se você tiver um único atendente para o sistema, você pode só tirar o randomizador e colocar ele direto daí na ação, ok? Pois bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso apresentar para vocês. Você pode colocar esperas também, caso seja necessário. Por exemplo, você veio aqui e pediu o CPF dele, pode acontecer também. Nesse caso aqui, ó, o cliente tem interesse, vou colocar aqui. Certo, só precisa do seu CPF para continuar. Continuar. E vou adicionar daí uma transferência para o atendente e vou também adicionar, uma espera. Vou colocar aqui uma espera. Eu adicionar a espera e vai ser o usuário parou de responder. Eu quero que seja depois de 2 minutos, ele parou de responder, já entre daí a ação do atendente sendo transferido a esse lead daí. Você pode fazer assim também. Você pode colocar também a entrada de usuário, aqui neste caso, e guardar a resposta dele como o CPF do lead. Onde é que está? Aqui, ó, CPF é o CNPJ do lead. Ele vai passar 60 minutos, aqui, segundos, horas, o que você preferir, eu vou deixar 1 hora apenas. Caso o cliente responder, vai transferir para um atendente. Caso ele não responda, manda uma mensagem dizendo ainda guarda o seu CPF, por exemplo. E aqui eu seleciono daí o número, sempre seleciono o número, por favor. E depois coloco mais a resposta de usuário, a entrada de usuário no caso. Venho aqui, coloco daí o CPF do lead, esperando ele responder o CPF daí. Caso ele não responda, eu vou colocar o próximo passo na própria caixinha. Ele vai ficar num loop daí, enviando a própria mensagem daí, esperando ele responder. No caso aqui, ó, caso o cliente não responda, eu vou colocar aqui. Isso. Caso o cliente responda, o próximo passo eu coloco para a caixinha de ação daí. E simples assim, você já consegue garantir que ele vai mandar o CPF daí, ok? Pois bem, feito isso, você só tem que salvar a sua automação e ativar ela, e você tem um funil completo aqui, com todas as possibilidades e filtragens. Por exemplo, aqui neste primeiro momento, é o seu template de mensagem. Então aqui eu vou colocar template de mensagem. Perfeito. Aqui daí nós temos a resposta do usuário, ou seja, caso ele responda sem ser por botões. Aqui. Vou colocar aqui para você ver. Aqui nessa parte é para ele responder sem botões. Caso responda sem botões. Opa, botões. E daí aqui você pode ir adicionando as suas anotações para cada um destes passos aqui daí, e você consegue sua anotação, salvar os seus tags, e daí fazer como você bem preferir, ok? Eu vou estar disponibilizando, assim que eu terminar essa automação aqui, eu vou usar ela como base, eu vou exportar ela e vou disponibilizar no grupo da comunidade para vocês, para aqueles que usam o DataCrazy daí, um funil completo de disparo com tags, condições e anotações daí para o seu sistema, ok? Mas neste momento eu encerro a minha apresentação daí. Alguém tem alguma dúvida sobre algum ponto? Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação agora e encerrar a nossa sessão nobre.